Olá, seja bem-vindo. Eu sou Lana Moraes e esse é o primeiro episódio do Sindicast, o podcast do Sindicato dos Comerciários de Taubaté e região. E por aqui você vai encontrar sempre um bate-papo bem descontraído que vai te ajudar no seu crescimento profissional e também pessoal. A nossa conversa desse primeiro episódio é com o Dr. Carlos Dionísio, que é presidente do Sincomerciários de Taubaté e região. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Lana. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. A vocês, meus amigos e minhas amigas, é uma satisfação estarmos aqui juntos para podermos falar um pouco do nosso trabalho em defesa da classe comerciária. Bacana. E além de presidente, ele também é advogado, juiz trabalhista aposentado e escritor. O último livro lançado foi Assédio e Danos Morais, né? As Doenças do Século. E o nosso bate-papo é sobre isso. Parece um tema meio pesado para a gente começar, mas é extremamente importante falarmos sobre isso, né, presidente? Qual que é a diferença de assédio e dano moral? Bom, primeiramente, no nosso trabalho no dia a dia sindical, ouvindo os reclamantes, os trabalhadores, a gente percebeu que o assédio e danos morais era uma situação muito normal e acontecia várias vezes nas relações laborais, entre capital e trabalho, quer dizer, entre empregado e empregadores. Daí, então, a ideia de lançar esse livro, né? Agora, o assédio e danos morais é o seguinte: o assédio é a sequência da provocação, da perseguição, das atitudes e ações vexatórias que atingem o trabalhador. E o dano moral nada mais é do que o resultado de toda essa pressão dessas situações hostis, vexatórias, perseguições, enfim, o dano é o resultado do assédio. O assédio seria a provocação, instigando, provocando o trabalhador a uma reação que nem ele queria. Então, o dano moral é o efeito da reação. E o assédio começa nas pequenas ações, né? Sem dúvida. Começa uma provocação, começa com uma atitude assim, maldosa, maliciosa, com um fundo ofensivo, não é de elogio. Então, para denegrir a imagem do trabalhador, enfim, tudo isso vai acontecendo no dia a dia. São atitudes grosseiras, às vezes o chefe não cumprimenta, hostiliza, deixa ele numa situação bastante delicada, torna a sua presença até insuportável. Então, todas essas atitudes que criam para o trabalhador uma situação muito delicada. E além desse tipo de situação, também pode o isolamento, aquela fofoquinha. Sem dúvida. Tudo isso é assédio, né? E tudo isso vai trazendo para o trabalhador a minha culpa, minha máxima culpa. Ele pensa que realmente ele é tudo aquilo, que ele é ruim de serviço, que ele é preguiçoso, né? Quando colocam ele chamando de preguiça, de bicho preguiça, de lento, não sei o quê. Então vai criando essa hostilidade na relação trabalhista. O trabalho tem que ser a coisa mais importante da nossa vida, porque a gente passa o dia todo no trabalho, você está entendendo? O dia todo no trabalho. Daí, então, o trabalho tem que ser uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Daí, então, a relação trabalhista tem que ser fraterna para que o trabalhador possa produzir. À medida que ele está bem, ele produz muito mais. E quando ele sofre esse tipo de assédio, ele acaba se anulando, perde a autoestima, aí ele quer mostrar serviço. Daí o chefe pode aproveitar e atolar ele de trabalho. E isso também é assédio, né? Isso é cargas excessivas, perseguições, coloca tarefas além do seu contrato de trabalho. São ações assim que de sobrepeso para ele. A gente sabe que quando a gente é contratado para uma coisa, a gente acaba fazendo outras coisas. Sim, mas no caso é muito mais coisas, né? Por exemplo, eu fui contratado para ser vendedor da Peralta, a loja onde eu comecei. Eu entrei como office boy. Office boy você faz tudo. Depois fui para vendedor. E vendedor eu fazia tudo, mas tinha que limpar, tinha que cuidar da mercadoria. São atividades correlatas. Sim. Então, nem tudo aquilo que a gente é contratado é objetivo. Ela tem uma sua diversificação. Então, são atividades correlatas que o trabalhador tem que entender que isso faz parte do seu trabalho. Então, mas quando que isso vira um assédio? Qual é o tipo de excesso de carga? Quando passa além daquilo. Além dele ser vendedor, ele tem que descarregar o caminhão, ele tem que levar a mercadoria para o almoxerifado, sabe? Começa a colocar cargas excessivas de trabalho em cima da sua obrigação. Tá, e esse tipo de assédio causa um impacto na saúde física, mental do trabalhador. Sem dúvida, traz reflexos no comportamento. Isso ele leva até para casa. Ele começa a perder a autoestima,
perde a motivação, alguns vão para o vício de bebida, de drogas, ele fica desestimulado, ele fica sem coragem, ele acha que ele é realmente culpado de tudo aquilo. Então ele fica totalmente depressivo. Aí então precisa ser de tratamento, orientação e tudo aquilo. Aí ele pode até ficar um pouco submisso e receber mais assédio. Só para ficar claro, assim, a gente faz uma brincadeira para a pessoa, que nem toda brincadeira, quando não é engraçado para todo mundo, não é brincadeira, né? Esse tipo de assédio, existe também o assédio com a sexualidade da pessoa, com a raça da pessoa, com a religião da pessoa. Isso tudo é assédio dentro do trabalho também, né? No nosso livro a gente fala quais são as pessoas que são atacadas, né, que são envolvidas por o assédio e os danos morais. É o velho, é o idoso, é o que tem deficiência, né, colocam apelidos, né, denegrindo a sua imagem, colocam-se metas. A maioria das lojas tem uma meta a ser alcançada. Então tem um troféu preguiça, sabe? O troféu tartaruga, aquele que não conseguiu se classificar na sua meta, ele recebe um troféu, né? Só para vexatório, para provocar ele, como se isso fosse não é reação positiva, não é um estímulo positivo. Aquilo denigre, a gente fica mais ainda humilhado perante a equipe de trabalho. Sim. Isso é muito, muito prejudicial. Aí traz vários transtornos, relações familiares, relações pessoais. Né? O assédio não é só a parte laboral, existe o assédio político, religião, definições de raça, de cor, de sexo, então, opções que a pessoa tem. Nós vivemos num regime democrático, a gente tem que aceitar as diferenças, isso faz parte do jogo. Nós somos diferentes, eu e você, e todos vocês que estão nos acompanhando, cada um tem a sua diferença. A diferença é que faz a diferença, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Bom, hoje com a tecnologia, o pessoal já sabe que tem que ter esse cuidado com as pessoas. Nem todo mundo tem, mas sabe que tem que ter esse cuidado na fala e tal. Mas eu acho que eu vou criar um grupozinho aqui no meu WhatsApp para falar mal do meu colega, porque ele tá, sei lá, lento, porque ele tá trabalhando demais, aí eu vou ter que trabalhar demais também para poder acompanhar, né? Hoje as redes sociais são vigiadas e há penalidades. Ela tem código de procedimentos, então existe limite. Você não é porque eu tenho um celular na mão, um WhatsApp, que eu tenho o direito de falar o que eu quero, o que eu sinto, porque o que eu falo está gravado e isso vai para as redes sociais, e isso pode gerar um processo de danos morais, indenizações vultuosas e depois tudo isso. E a gente tem que evitar isso aí. Como que a empresa pode agir para preparar os funcionários para que eles não entrem em atrito ou para ele mesmo não ter esse tipo de assédio com o funcionário? Bom, dentro de uma hierarquia da empresa, o diretor, o supervisor, o gerente, ele tem que tratar com a sua equipe para que não haja esse tipo de problema, orientando o RH, são as relações humanas. Só para você ter uma ideia, uma grande empresa no ramo de material de construção adquiriu dos meus livros 500 exemplares para distribuir na sua rede, para que isso sirva de cartilha, para orientar os seus encarregados a não cometerem essa falta. Porque o nosso livro, além de dar uma orientação, ele é uma cartilha de procedimentos para os dois. Porque às vezes existe gente para tudo. E tem o que provoca também uma situação. Tem o provocador. Então você tem que tomar cuidado, porque vítima é uma coisa, de provocar é uma situação completamente diferente. Então, existem direitos e obrigações. Então, vamos seguir o direito e vamos seguir as nossas obrigações. Então, a pessoa, quando é provocada, começa a perder a vontade de trabalhar, né? Se sente mal, a autoestima vai lá embaixo, aí vai arrastada para o trabalho, já não se sente feliz, né? E onde a gente passa a maior parte do tempo. Quando que a pessoa deve procurar uma ajuda? Bom, porque ela vai sentir que não está bem, que a coisa não é mais assim casual, é repetitivo. Então, aí ela tem que procurar orientação ou procurar o seu sindicato da categoria, que sempre tem um departamento jurídico para poder orientar, procurar um orientador até espiritual, um padre, um pastor, um aconselhador, para poder dar um rumo para essa pessoa, que ela está sem noção do que fazer. Então, ela procura primeiro o seu sindicato, procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, procura o Ministério do Trabalho, procura o seu sindicato. Então, tem várias opções para ele. Procura o seu amigo, né? Vai tomar um café, bater um papo, olha, eu estou passando isso, o que você acha?
A gente sempre precisa de um aconselhador na nossa vida, não é verdade? Quantas pessoas aconselham a gente? Você tem uma opinião que você vai fazer, mas você quer ouvir, você vai dar certo. Às vezes você está dentro da situação, você não vê, né? Sim, uma coisa que está clara. Mas acho que buscar uma ajuda terapêutica também, um psicólogo, aí depois né? vai para o psicólogo, o psicólogo vai poder enquadrar. Porque daí ele pode ver que de repente não funciona mais para mim. Eu preciso sair, né? Não me cabe mais. As relações laborais, às vezes, tornam-se insustentáveis. Para os dois, para o patrão e para o empregado. E o patrão, para não dispensar, começa a criar uma pseudo justa causa. Começa a criar problema até o sujeito estourar um dia e falar bobagem. Aí ele enquadra numa justa causa. Aí vai para a Justiça do Trabalho, chega lá, não prova, a empresa não prova, perde a justa causa. Aí vai criticar a Justiça do Trabalho, que ela é ingrata. E não é isso. Direito é direito e tem que seguir para todos. Pois é. E caso você seja afiliado do Sindicato dos Comerciários aqui de Taubaté e região, você tem, né, acesso jurídico aqui também, gratuito, né? Sem dúvida. Nós temos nas redes sociais, nós temos o WhatsApp, nós temos todas as comunicações possíveis e tem a nossa sede, pode vir aqui conversar, conhecer, né? Nós temos várias, não é só direito trabalhista, nós temos também relações sociais, nós temos assim uma parte médica, orientação, dentista, lazer, temos o nosso clube de campo, enfim, temos pousada em Ubatuba, então nós temos um leque de benefícios ao trabalhador sindicalizado. Sindicalize para você ser mais forte. Bacana. E se você ficou interessado em saber mais sobre esse assunto, a sede Danos Morais, o link para você adquirir o livro do Dr. Carlos Dionísio está na descrição desse vídeo. Obrigada pela conversa, esse bate-papo. Se a pessoa tiver interesse em saber mais informações também, como que ela pode fazer? Posso se dirigir aqui na nossa sede, né? Aqui na rua Dr. Jorge Winter, e nós temos o maior prazer em atender e vou autografar com muito carinho o livro. Bacana. Obrigada pela Valeu. entrevista. Muito obrigado. E você pode se manter bem informado acessando as nossas redes sociais, que está na descrição desse vídeo também, e sempre com bate-papo aqui no nosso Sindicast. Até o próximo episódio. Até mais.